Bípedo já é uma grata surpresa. Vou tomar um cafezinho nesse posto aqui e vamos embora. Bom, vamos zerar aqui o percurso A. Zerado, vamos zerar o percurso B. Vamos zerar tudo, tanque cheio de etanol. E logo mais vamos fazer lá, vamos esperar aparecer a quilometragem. Do lado esquerdo, do lado direito embaixo, inclusive. Desliguei o alerta de saída de faixa. E vamos lá, olha lá. 34.514 km e pegamos com 33.171. Como é que vocês estão, pessoal? Estou completando aqui o tanque com etanol do Renegade. A média do consumo do capítulo anterior estava de 13,8 km por litro aí. Andei um pouquinho aqui em Guarulhos, Arujá e tal. E agora vou voltar para a capital. E hoje, não mais do que hoje, aos... Vamos ver aqui. 34.514 quilômetros é o dia do juízo final do Renegade Longitude T270 2023, modelo 2024. Vamos fazer um pupurri de tudo o que aconteceu e no final do dia, no final da gravação, nós vamos contar que nota que nós vamos atribuir a ele diante de tudo que nós vivenciamos aí e agora também com a média do mercado, né? Vamos ver, o mercado se movimentou e vamos ver se o Renegade ainda é páreo para receber uma boa nota. Ele por ele mesmo ou também pelos concorrentes diretos do mercado. Bora lá! Bom, já vamos começar aqui falando da suspensão, né? Vamos começar diferente. A suspensão do Renegade é uma das melhores suspensões do mercado. Tá para nascer alguém para bater a suspensão dele para uso geral. Veja bem, não é uma suspensão esportiva, mas ela cumpre o papel em todas as condições. Na cidade, na estrada, tal. É uma suspensão sólida, independente nas quatro rodas. E é incrível o quanto passa uma sensação de conforto e de solidez de rodagem digna de carros de categoria muito superior, inclusive, viu? Muito superior. Ele é muito bom de suspensão. Bom, vamos começar falando aqui da questão da iluminação dos faróis. Vocês sabem que existe um downgrade entre o 21, a linha 21 e a 22. Antes era um LED muito potente, com bloco elíptico e tal. Agora é um Eco LED, que tem uma iluminação... A iluminação dos faróis é até potente, tal, mas o campo de atuação é pequeno. Existe uma faixa na frente do carro bem iluminada, como vocês viram no circuito que nós fizemos de estrada aí. Mas ao mesmo tempo deixa a desejar na questão da distância, da iluminação da distância, especialmente trafegando em vias desprovidas de iluminação pública. Pode ser que você não perceba se andar muito na cidade, mas andando em estradas completamente desprovidas de iluminação pública, você vai perceber que os faróis não iluminam tão bem assim. Isso levando ainda mais em consideração porque houve um downgrade, né, das versões lá de 2021 para trás. Então, por isso, os faróis recebem nota 7. Se fosse só por eles, eles receberiam nota 7. Um pouco, talvez, incompatíveis com a categoria, inclusive, do carro, tá? Aí nós vamos falar da questão da motorização. Bom, motor GSE T270, 185 cavalos com etanol, como ele está abastecido agora, 180 com gasolina, sobra potência em todas as circunstâncias de uso. Então é mais do que o carro precisa. Foi uma evolução e tanto em relação ao e-torque que a Jeep acabou fazendo sobrar motor para ele. Vocês viram que nós estamos testando o Commander. Não sei se essa altura do campeonato já acabou o teste do Commander, porque as playlists são individuais, mas Commander e Compass, aqui no canal que nós testamos, ele andou mais que os dois. É lógico que tem uma diferença de peso, mas a diferença de potência não era equivalente à diferença de peso, a diferença de desempenho. Esse motor desse carro aqui está muito bom, está bem desenvolto, inclusive, está andando bastante, né?
Não bastasse a potência, levando em consideração o peso dele de 1.500 kg, ele tem também um excelente consumo de combustível em qualquer condição. Veja bem, existem condições muito específicas de uso urbano. Nossa. Olha isso. O Civic. Existem condições, olha isso. Existem condições de uso urbano muito específicas que às vezes vão derrubar o consumo lá para baixo, né? O cara que anda só no bairro dele e tal, acelera demais de um semáforo ou outro. Isso aí, levando em consideração o Renegade, que ele tem 1.500 kg, você não vai conseguir desenvolver um consumo bom. Se você aprender a tirar o carro da inércia devagar, levando em consideração o peso que ele tem, você vai ver que ele faz um bom consumo, e um consumo até equivalente se você levar em consideração os carros da categoria, tá? Ele tem até um consumo equivalente. É até bom eu queria que nos parassem aqui, mas realmente nunca nos param, né? Então é impressionante. Eles estão parando mais motos. Queria que parasse para ver como é a abordagem dos policiais, mas nunca nos abordam, né? Bom, então, se você andar com o pé leve até a terceira marcha e depois acelerar a partir da terceira marcha na cidade, você vai ver que o consumo dele melhora significativamente, tá? Então, como ele tem mais peso, ele teria que consumir mais. E além de ter mais peso, que não é uma coisa insignificante, ele tem em média quase 300 quilos a mais do que os concorrentes, os SUVs compactos diretos. Ele tem uma potência quase 50% superior a alguns carros. Por exemplo, se não me engano, o T200 tem 130 cavalos, 50%, quase 50% superior a um Kicks, por exemplo. Então não tem como ele fazer um consumo, é mais que 50% do que um Kicks. Não tem como ele fazer um consumo diferente do que ele faz, tá? Então eu acho o consumo dele bom. Se você usar em circuito rodoviário em velocidades controladas, 100, 120, sem ficar dando pé fundo, ele vai fazer médias de 15 km por litro na gasolina com a sua família e vai fazer 12, 13 km por litro de etanol na estrada. Acontece o seguinte, que ele anda demais, então sempre você quer dar pé, porque ele anda muito. Então às vezes você acaba não percebendo que você está acelerando muito mais do que você aceleraria em outro carro, né? Então só por isso eu acho que o motor dele é nota 11. O motor dele está muito acima dos concorrentes. E tinha uma questão de consumo de óleo que nunca aconteceu aqui no canal, em nenhuma das unidades que nós pegamos, mesmo 22, mesmo do Compass tal, até mesmo do Commander. Nós pegamos um Compass 2022 que não tinha esse problema. O Renegade 22 que nós pegamos também não tinha. E esse aqui também já mediu o nível de óleo algumas vezes e nada de baixar óleo, né? Então, pelo motor em si, vocês sabem que sobra potência. Aí nós temos uma transmissão do tipo 6 velocidades com conversor de torque, que está muito bem casada com o carro, exceto pela diferença de regime de rotação entre a segunda e a terceira marcha. Talvez 7 marchas seria o ideal para esse carro. Por quê? Entre a segunda e a terceira, ele tem um buraco de rotação ali que incomodava muito no e-torque e que não incomoda aqui, porque a terceira marcha é empurrada pelo turbo. É bem empurrada pelo turbo. Então, ele estica um pouquinho a segunda, joga a terceira com giro baixo, mas aqui o turbo empurra bastante bem. É lógico que a sexta marcha, a quinta, a quarta estão muito bem calibradas, a primeira também. Só existe esse buraco de rotação entre a segunda e a terceira marcha, que é um detalhe, talvez significativo para quem roda muito na cidade, que vai sentir ele dando uma rateada entre segunda e terceira ali, em deslocamentos em lugares com velocidade baixa, né? Mas o câmbio, tanto o sequencial aqui, até que é relativamente permissivo. O sequencial, as aletas atrás do volante são bem pequenas, poderiam ser um pouco maiores para facilitar aqui a condução mais segura, especialmente em frenagens. Raríssimas vezes você vai precisar reduzir nos pedal shifts, mas eu tenho o hábito de fazer para poupar ali um pouco os freios, né? Mas essa questão do câmbio e motor do carro funcionam muito bem. Partindo para a questão dos freios agora, os freios têm um comportamento excelente, são a discos nas 4 rodas, suspensão independente nas 4 rodas e disco nas 4 rodas desde os primeiros Renegade que vieram para o mercado. Eles mantiveram isso aí, não suprimiram, por exemplo, como no Polo, o que eu acho muito triste, muito ruim.
mas os freios dele são aqueles freios que você, quando você pisa, ele já dá aquela pinçada no carro, que eu costumo dizer. Então a sensação de segurança já vem junto, né? Você não fica sem freio por um determinado tempo, não tem aquela sensação de flutuar absolutamente nenhuma. Então o pedal do freio responde muito bem. Não bastasse o pedal do freio, a suspensão que eu disse no começo, que é muito boa, ela tem um balanço dianteira e traseira e lateral, né? Então quando, olha aqui, ó, eu freio, ela mergulha, eu acelero, ele empina a frente, né? Então quando empina a frente, beleza, dá até aquela sensação de potência, né? Mas quando você freia, existe uma transferência de peso, mesmo numa frenagem mediana, não precisa ser uma frenagem de emergência. Então tem uma transferência de peso que às vezes incomoda. E essa transferência de peso em velocidades mais elevadas, unidas a uma mudança de direção brusca, deixam a traseira do carro um pouco solta demais, porque a transferência de peso é muito grande, as rodas traseiras ficam mais, perdem um pouco a aderência, né? Não ficam tão aderidas ao asfalto, e aí você sente um balançar da carroceria que pode assustar os motoristas mais apressadinhos, tá? Pode assustar um pouco, mas via de regra, os freios e a suspensão são perfeitas, eu daria nota 10 para eles também, exceto por essa questão, mas é uma questão muito peculiar que eu passei porque eu senti, já venho sentindo isso há muitos anos no Renegade, mas é uma questão muito restrita a uma condução mais ágil, tá? Então aqui, ó, por exemplo, freio, ele já afunda a frente, tá? Então, numa frenagem um pouco mais rápida, que eu posso até fazer aqui, ó, ó lá, exatamente o que aconteceu agora. Eu freiei, a traseira deu uma sambadinha pra lá e pra cá, então olha aqui, ó. Exatamente isso. Não tá vendo ninguém, tá, pessoal? Ele deu uma levantadinha na traseira, a traseira joga pra esquerda e pra direita. Eu já falei isso algumas vezes. Eu vou tirar um ponto agora, eu vou diminuir pra 9, porque acontece mesmo em velocidades mais baixas. Veja bem, eu não estanquei aqui, tá? Eu não estanquei. Então existe essa transferência de peso que acaba gerando esse balanço traseiro meio desfavorável. Mas isso eu não posso considerar como um ponto negativo, porque a pinçada aqui no pedal é bem eficiente, né? E aí a gente vem aqui pro habitáculo, limpador de para-brisa aqui não é automático nessa versão, tem a versão mais completa que tem automático. A questão aqui do limpador, ela deixa um pouco a desejar, porque o para-brisa é muito inclinado, então em determinadas circunstâncias, você acha que não está limpando muito direito, apesar do limpador ser bom, mas a forma da inclinação do para-brisa acaba atrapalhando um pouco ali a limpeza. O fato do para-brisa ser um pouco em pé, né, mais em pé como os outros carros, bate muita pedra na estrada, suja muito também de insetos, mais do que o normal. Vocês viram que eu peguei o mesmo trajeto com o Compass e o Renegade, e aqui ele sujou muito mais o para-brisa do que lá, né, e do que o Commander também. Então, nesse ponto, tá contente, mas aí a estrutura do carro, o design do carro é esse. Aí você se adentra aqui dentro, painel soft touch, como sempre foi, um multimídia ótimo, a posição dele talvez não seja das melhores, mas o pessoal, quando a Jeep resolveu mudar, o pessoal falou que era bom. Aqui, eu sou um pouco alto, tenho 1,85 m, então talvez a visão fique um pouco baixa aqui pra mim, mas para a maioria dos motoristas está tudo fácil acesso aqui às mãos. A mesma coisa em relação aos comandos aqui físicos do ar-condicionado, que são excelentes. Se você apertar o off, ele liga e desliga mesmo no off, no AC ele liga. Se você apertar qualquer botão do ar-condicionado, ele liga. Você não precisa ficar achando onde que é o ar-condicionado. Depois você regula aqui, tem vários botões para regulagens, mas o ar-condicionado funciona de qualquer forma. Se você mexer na temperatura também funciona e por aí vai. Existem botões físicos para o som também, para mudar de som e para aumentar o volume. A multimídia tem uma série de itens que eu já mostrei para vocês. Vindo pra cá, tem um painel digital dele que é muito bom, completaço. É um painel muito completo. Esse aqui tá aparecendo o defeito ali na câmera, né? Tá indicando o defeito na câmera frontal, apesar dos sensores estarem todos funcionando, inclusive o de assistência de faixas, ó, como vocês vão ver agora, que fica jogando o carro para um lado e para o outro. Não vou até desligar que tem carro vindo ali atrás. E o assistente de frenagem também tá funcionando, né? Bom, então a questão do volante eu acho que poderia ser um pouquinho menor para passar a sensação de carro um pouquinho mais direto, o ângulo, o diâmetro do volante, mas tem uma empunhadura muito boa, é muito confortável, passa uma sensação de segurança na estrada, assim como os bons retrovisores externos, que são heranças do Renegade de 10 anos atrás. Aliás, o Renegade vai completar 10 anos esse ano, e eles se mantêm, eles mantiveram esse retrovisor e foi a melhor coisa que fizeram.
porque o campo de visão é muito bom e passa uma sensação muito peculiar de direção, eu gosto bastante. Então acabamento inteiro soft touch, a alavanca de câmbio é um pouco mais baixa do que no Compass e do que no Commander aqui, né, porque não tem aquele console central alto. Tem 2 porta-copos aqui, freio de mão eletrônico, controle de tração e estabilidade. Gosto dessa saída aqui USB do tipo A e do tipo C, porque elas são uma do lado da outra e não uma em cima da outra, então não fica difícil encaixar aqui como a maioria dos carros. Tem uma tomada 12 volts ali, um carregamento por indução com refrigeração que funciona mais ou menos, mais adianta, mas já é bom. Os bancos deles são confortáveis, um pouco mais pro duro, principalmente a questão do assento, né, um pouco mais dura, mas a suspensão acaba compensando, né? Poderiam ser mais macios sem dúvida, mas a sensação de maciez aqui do carro vai ficar ainda maior, né? Agora, voltando à questão da suspensão, ela tem esse comportamento aqui. Espero que não esteja fazendo muito barulho na câmera. Então olha só, eu tô a 130 km por hora numa curva e ele mal inclina a carroceria. Ele estabiliza, ele inclina um pouquinho na verdade, estabiliza e permanece grudado no chão. Aqui venta demais. Ó, 150 na curva, aqui tem muitos burunduns e ele vai se equilibrando aqui na curva de uma forma muito confortável e segura. Então a suspensão é um ponto muito positivo do Renegade, e seus irmãos Commander e Compass não chegam ao patamar dele, levando em consideração todas as condições e não somente a condição de estrada, né? Mas desenvolve mesmo um papel muito acima dos concorrentes, né? O espaço interno já é o que você já sabe do Renegade de 10 anos atrás. Eu considero o espaço interno bom. Não, tá na média, não é apertado, não é um carro apertado, ainda mais esse teto alto, dá essa sensação de amplitude que nenhum outro compacto tem, SUV compacto tem. Eu tenho 1,85 m, que é difícil alguém se comportar, se acomodar bem aqui no banco de trás, mas isso acontece em quase todos os SUVs, exceto pelo T-Cross. O resto, a maioria vai ficar um pouco apertado se tentar sentar no banco de trás aqui, logo atrás da minha poltrona. O porta-malas eu acho a contento, não acho pequeno. A forma como ele é disposto facilita a entrada das bagagens, então você consegue colocar malas em pé, é tudo mais fácil. Às vezes você vê um carro com porta-malas maior, mas a forma como você encaixa as coisas acaba não cabendo direito. Então o Renegade parece que foi feito para caber tudo certinho. Não acho o porta-malas dele ruim. É menor do que os concorrentes, mas está contento para uma família pequena, ou não está contente como qualquer outro SUV, tá? Se não servir nos outros, não vai servir no Renegade. Às vezes uma diferença quase insignificante que eu já mostrei para vocês. E tem que ver quantas vezes por ano você enche o porta-malas até a boca, né? E por aí vai. Mas tem LEDs diurnos, né? Os faróis, os Angel Eyes dele, faróis baixo em LED, o alto é em LED também. Os faróis traseiros dele são em LED, as luzes de ré são em LED. Então ele é muito bom, foi bom demais essa convivência com ele aqui, né? Você vê que eu tô andando aqui a 120, 130, 140 e tá marcando 10,6 km por litro de etanol, 624 km de autonomia. Lembrando que tô com o ar-condicionado ligado, descansando o pé aqui muitas vezes e deixando o carro acelerar bastante, desenvolver velocidades. Os vidros são todos elétricos com toque e tal, não tem rebatimento automático dos retrovisores, mas ele tem uma solidez de rodagem digna de carros de categoria muito superior, assim, que talvez nem na categoria superior você encontre, tá? Então o Renegade realmente é muito confortável aqui, ó, de estrada, de cidade, acelera com desenvoltura e certamente ele está um degrau acima dos concorrentes direto, se você levar em consideração justamente essa questão do desempenho e qualidade construtiva, né? Desempenho e qualidade construtiva. Você trafega a 180, 190 km por hora, pouco mais de 3.000 giros. É uma verdadeira... É entusiasmante isso, é demais, assim, dá um entusiasmo muito grande, assim, andar no carro, né? Então contorna muito bem, como eu falei, ó. A direção é direta na estrada, tem aquela transferência de peso que eu falo pra vocês, que o Compass e o Commander não tem. Porém, ó, ele aponta, depois que ele faz a transferência, ele aponta bem. Então aqui, ó, joguei pra direita, contornei, ó, ele aponta bem, mesmo com essa transferência de peso, ele aponta bem.
que mais, pessoal? Os itens de série que eu acho que faltam na versão Longitude já falei. Mas que nota que vocês acham que eu vou atribuir a ele diante de tudo que eu falei aqui, de tudo que eu vivenciei? Um ponto negativo aqui é a câmera frontal, né? Porque eu tô recebendo vários directs no Instagram, inclusive eu peço para vocês colocarem aqui embaixo, né? Eu tô recebendo vários directs no Instagram, prefiro que mande aqui no YouTube para ter esse maior engajamento, sobre a câmera frontal. A maioria das pessoas que tem o Renegade estão apresentando defeito na câmera frontal, ou inconsistência, ou tendo que trocar aí. E a Jeep está fazendo corpo mole para não trocar na garantia, como nós trocamos lá na versão 2022. Aqui, como eu falei, diferente da versão que nós testamos 2022, aqui está funcionando tudo, só aparece o indicativo de que tem um problema. Lá aparecia o indicativo e realmente não funcionava, né? Então, por tudo que a gente passou com o Renegade aqui, por tudo que ele apresenta de bom e ruim, e fazendo um popurrí de tudo que aconteceu, eu acho que ele merece a nota 9 com louvor, tá? Eu acho que só precisa de algumas mudanças aí, algumas questões básicas aqui, talvez um volantinho um pouquinho menor para transformar a direção um pouco mais direta, tal. Os faróis voltar a ser o da versão anterior, iluminariam muito mais. Eu acho que é um downgrade importante, né? Mas eu vou dar a nota 9 para ele com louvor. E talvez por faltar alguns itens de série que tem nas outras versões e tudo, mas essa aqui não poderia faltar, que é a mais vendida. Eu acho que deve ser a mais vendida, né? E se você levar em consideração o preço, ele fica devendo algumas coisas em relação aos concorrentes, 2008, T-Cross mesmo, que tem algumas coisas mais modernas por aí, né? Mas gostei demais do teste deixa eu ver a câmera aqui. Gostei demais do teste com o Renegade, realmente, muito bom e vai deixar saudades. Mas a nota é 9, espero que tenham curtido aí o teste, tenham gostado bastante. E aí os próximos dias vão ser determinantes se vocês vão querer que eu continue ou não. Vou aguardar o que vocês vão falar para mandar para o próximo dono, entre aspas, ou se a gente mantém ele aqui na frota para as próximas viagens. Muito obrigado para você que acompanhou esse teste inteiro, que deixou seus comentários aí. Deixa aqui o que você achou da minha avaliação. É importantíssimo, é o combustível para continuar nativo. Se inscreve, deixa o like, compartilha. Até nossas próximas histórias e nosso próximo teste. Fui!